Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar da matéria de administração pública. Essa é uma matéria que está sendo muito cobrada nos concursos e que, devido à sua amplitude e relação com outras matérias, muitos alunos acabam tendo dúvidas. Vamos conhecer melhor essa matéria e compreender como que ela é cobrada nos concursos. Vamos lá! Então, para compreendermos melhor a matéria de administração pública, precisamos compreender, primeiramente, o conceito de administração pública. Dentro do conceito de administração pública, podemos dizer que existem duas vertentes a respeito desse conceito, desse termo administração pública. Um primeiro é quando falamos de administração pública tratando do conjunto de órgãos, entidades e agentes, né? Então, esse é o conceito que também é chamado de conceito subjetivo ou orgânico do termo administração pública. Então, nos referimos à administração pública como os órgãos, as entidades, os agentes. É como quando imaginamos, por exemplo, um órgão, né? Então, a administração pública, então ele é a administração pública como todos os órgãos que pertencem, né, todas as suas entidades e os agentes, ou seja, as pessoas que trabalham nele. Então, este é um primeiro conceito de administração. Então, quando se fala em administração pública, pode-se estar, primeiramente, referindo a todos os órgãos, entidades e agentes que trabalham nesses órgãos e entidades. Estamos pensando aqui no todo, tá? No conjunto, em tudo que forma a administração pública entre pessoas mais estruturas. Agora, o termo administração pública tem outro conceito também, que é quando nos referimos à atividade estatal, tá? Ou seja, sobre o que o órgão faz, o que as entidades fazem, o que os agentes que trabalham nesses órgãos e nessas entidades praticam, né? Então, veja que nós estamos agora falando de um sentido que é chamado de sentido objetivo, material, um sentido que é chamado de funcional, né? Ou seja, aqui nós estamos falando, enquanto lá em cima estamos falando da administração pública como todo, aqui estamos falando do que ela é. Agora, nesse outro sentido, estamos falando do que ela faz, tá? Então, não só da atividade estatal, mas também como o modo de gestão. O termo administração pública se refere também ao modo como são geridos, como são administrados esses órgãos, entidades, agentes, né? E aos processos organizacionais que ocorrem lá dentro, ou seja, o processo de planejamento, organização, direção e controle. E aí que esse termo, né, fica fácil de lembrar, e por isso que ele é chamado dessa parte do aspecto funcional da administração, ou seja, enquanto o termo administração pública ele pode ser utilizado em dois sentidos, no que ela é e também no que ela faz. Olha que bacana. E, obviamente, um termo vai complementar o outro, né? Então, o que ela faz é justamente o que os órgãos, entidades e agentes públicos fazem. E é deste segundo termo que é retirado a matéria de administração pública, e também conhecida como gestão pública, da qual nós vamos estudar no concurso, tá? E aqui que é retirado, ou seja, retira-se do que ela faz, do modo como ela é gerida, ou seja, de todos os processos organizacionais que a administração pública executa. Então, dentro do termo administração pública, como essa forma de gestão, como essa atividade estatal, para que ela possa gerir, né, para que ela possa funcionar, são utilizados vários conceitos aqui dentro. São utilizados os conceitos da administração geral, até quando falamos aqui do processo de planejamento, organização, direção e controle, estamos nos referindo à matéria, à ciência de administração geral. Estamos falando também da matéria de administração pública, aí quando nos referimos a quais os modelos de administração pública,
modelos de gestão, como, por exemplo, gestão de resultados, que são conceitos que surgiram da própria administração pública como uma matéria, como se ela fosse parecida com a administração geral, né? Também é estudado aqui dentro a gestão de pessoas, que se refere também, está dentro dessa administração, ou seja, da forma como as pessoas são geridas dentro da administração pública, né? Que segue a mesma linha ali que dentro de gestão de pessoas, que está dentro de administração geral. Estamos falando aqui também da administração de recursos materiais, tá, ok? De como que os recursos que são utilizados pela administração pública são geridos. Estamos falando aqui da administração financeira e orçamentária, ou seja, estamos falando agora de como que a parte das finanças é lidada dentro da administração pública, né? Por isso que até tem o termo da administração financeira e orçamentária, lidando especificamente com os aspectos ali do orçamento público. Entra também dentro dessa matéria o próprio direito administrativo, tá? Que nós estamos falando de como que os agentes públicos são geridos. É uma delas, é um desses conceitos que nós podemos tirar aqui, o direito administrativo, que estuda especificamente onde está especificamente o que trata ali das normas relacionadas aos agentes públicos, né? Obviamente aqui dentro também inclui o estudo do direito constitucional, né? O próprio artigo 37 da Constituição, que trata especificamente sobre a administração pública como esse todo, que é o conjunto de órgãos, entidades e agentes, e também várias leis, decretos, regulamentos, ou seja, essas normas que se referem exclusivamente a esse aparelho estatal, né, o aparelho do qual o Estado utiliza para administrar, né, o país, para administrar o Estado, a forma como o Estado é administrada. Então, dentro da matéria administração pública, vejam que ela é muito ampla. Então, pode-se cobrar todas essas questões, essas vamos chamar de matérias, podem ser cobradas dentro dessa matéria ampla chamada administração pública, ou, né, também ser chamada de gestão pública. Então, é por isso que nós encontramos nos editais, às vezes, uma mescla de todas essas matérias aqui. Trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. Aqui no concurso do STF para técnico administrativo. A matéria foi chamada de noções de administração geral e pública, né? Então, percebam que dividi aqui para cada cor uma parte da matéria. Então, no tópico 1, que trata da evolução da administração pública e da reforma do Estado, né, ele cobre ali também as convergências e diferenças de gestão pública e gestão privada, o tema que é a excelência no serviço público, né, e o tema é excelência na gestão dos serviços públicos. Então, veja que nesse primeiro ponto, nós vamos estudar como que ocorreu a evolução da administração pública no Brasil e como que ela foi evoluindo através das reformas que foram feitas na forma como o Estado é gerido, né? Estamos falando aqui daqueles modelos que começou lá no patrimonialista, foi para o modelo burocrático, modelo gerencial. No tópico 1.1, convergências e diferenças entre gestão pública e gestão privada. Então, veja um tema bem específico sobre a gestão pública, comparando ela com a gestão privada, né? Um tema importantíssimo de ser estudado. Depois, falando sobre a excelência nos serviços públicos, que é como implementar a questão da qualidade no serviço público, especificamente nos serviços públicos, os quais nós sabemos que têm características diferentes de uma excelência que se busca no serviço privado, né? E a excelência na gestão do serviço público também. Como alcançar essa excelência, esses resultados acima da média na gestão, ou seja, na administração dos serviços públicos. A partir do tópico 2, ele começa a tratar aqui, que está marcado de amarelo, começa a tratar da gestão de pessoas.
Então, veja, gestão de pessoas está dentro aqui da administração, ela faz parte da administração, né, que trata exatamente a matéria de gestão de pessoas, né, os seus conceitos, né, e práticas de RH, o planejamento estratégico de RH, os temas gestão de desempenho, comportamento, clima e cultura organizacional, gestão de competências e gestão do conhecimento, qualidade de vida no trabalho, né? E aí entra um tema lá que é colocado mais que é visto na administração geral, que é a característica das organizações formais modernas, que são o seu tipo de estrutura organizacional, natureza, critérios de departamentalização. Aí volta a tratar de um tema mais específico da gestão de pessoas, que é o liderança, recrutamento e seleção, análise e inscrição de cargos, educação e treinamento, que faz parte dessa matéria, educação corporativa, educação à distância, que está dentro da educação aí corporativa, e vários outros temas. Então vejam que cai lá primeiramente uma parte específica sobre a administração pública, agora ele cobre os aspectos ali relacionados, os temas relacionados à gestão de pessoas, com uma administração geral ali dentro, e a partir do tópico 4, temas mais voltados aí diretamente para a administração geral, ou seja, do que ele chamou primeiramente de gestão organizacional, onde ele vai falar ali do planejamento, das estratégias, depois trabalhando temas como indicadores de desempenho, balanço scorecard, né? Gestão de projetos, gestão de processos, processo decisório. Então, temas que têm a sua origem lá na administração geral. Então, vejam que dentro da matéria de noções de administração geral e pública, ocorre aqui uma mescla, né, desses vários conceitos, tá ok? Vamos ver mais um aqui. Como foi cobrado no Bacen para o cargo de técnico administrativo? Recebeu o nome de gestão pública. Então, observe que, nesse tópico 1, ele trata do tema Estado, do conceito, né? Estado, governo e sociedade. Então, todos aqueles conceitos que a gente estuda lá dentro do direito administrativo, a própria formação do Estado brasileiro, teorias das formas e sistemas de governo, todos os conteúdos que são estudados lá dentro do direito administrativo. Coloca o tópico 2, a administração estratégica, o 3, né, organização do Estado e da gestão, depois vem departamentalização, descentralização, desconcentração, e aqui toda uma mistura da administração geral com um pouco da administração pública também, né? E aí ele vai para o tópico 5, os agentes públicos e sua gestão. O que ele vai tratar disso aqui? As normas legais e constitucionais aplicáveis, voltando ali ao direito administrativo, as outras normas que se referem aos agentes públicos também, e também normas constitucionais. Então, tem que ir lá na Constituição, ver o que a Constituição trata sobre os agentes públicos e sua gestão, e também estudar, né? Depois, no tópico 6, serviço de atendimento ao cidadão. E aí um tema específico também da própria administração pública, como que o cidadão deve ser atendido, quais são as características desse serviço que deve ser oferecido ao cidadão. Vai para um tópico 7 agora falando de comunicação, né? Comunicação interna e externa, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, gestão de conflitos, temas que são mais estudados lá dentro de gestão de pessoas, né? Depois vai para o tópico 9, governança na gestão pública. Aí um tema que é estudado lá dentro da matéria é administração pública, tratando da governança, né? Como que é realizada dentro desse todo, aí dentro dessa gestão pública. E a partir do tópico 10, tratando ali do tema que ele colocou, ética no serviço público, e a partir dali ele tem várias coisas que são cobradas, por exemplo, conceito de ética e moral, primeira coisa, ética, princípios e valores, como que a ética se relaciona com a democracia, como que a ética está relacionada ali com a função pública, né? Depois vem ética no setor público, e aí eles tratam especificamente, né, primeiramente, do Código de Ética Profissional no Serviço Público, tá? E da Lei 8429, que trata da improbidade administrativa. Então vejam que numa simples matéria, gestão pública, são cobrados todos aqueles conceitos que nós acabamos de ver: administração geral, gestão de pessoas,
os próprios conceitos de administração que têm origem na administração pública, o direito administrativo e o direito constitucional. Ou seja, tudo isso faz parte da administração pública. Por isso que, quando pede essa matéria, às vezes ele traz várias outras matérias dentro dela, porque tudo, na verdade, faz parte dessa administração pública, ou, como também é utilizado o termo, gestão pública. Ok, nós vimos toda essa amplitude, essa diversidade. E você fala assim, poxa, Alessandro, mas então o que eu tenho que estudar especificamente na matéria de administração, já que aqui eu já estou estudando um pouco de constitucional, já estou estudando administrativo, já estou estudando gestão de pessoas. Então, olha que dica bacana que vai ter aqui para você agora, para você fazer um estudo muito completo da matéria de administração. Tá? Você deve estudar esses tópicos, e se possível até seguir, pode até seguir essa ordem, tá? Ao estudar dentro de administração pública, considere que como matéria só, tá? Fiz uma divisão para ficar mais claro para você. Então, dentro de administração pública, você vai começar estudando os modelos de administração pública, como que ocorreu a evolução da administração pública no Brasil, as diferenças, né, e as convergências entre a administração pública e privada. Importantíssimo estudar gestão por resultados, como que é feita a excelência nos serviços públicos, estudar sobre governo eletrônico e o tema cliente na gestão pública. Então, são todos temas ali específicos da administração pública que você precisa estudar, porque fica mesclando nas provas, tanto de técnico quanto de analista administrativo principalmente. Às vezes cai às vezes cai mais nenhum, como a gente viu, evolução e as convergências, e aí no concurso que está daqui, logo depois do outro, já não cobra isso, cobra gestão por resultados. Então não dá para você ficar, obviamente, nunca estudando por edital. Então fazer um estudo mais completo de administração. E aí, dando sequência, entrar na parte mais específica relacionada à administração geral, onde você vai estudar as abordagens da administração, entender como que a administração surgiu, como que ela foi evoluindo ao longo do tempo, os processos organizacionais, ou seja, entender como que funciona o planejamento, organização, direção e controle. E aí, como o planejamento estratégico é um tema muito amplo, que está lá dentro do processo organizacional planejamento, mas devido à sua amplitude, é interessante estudá-lo de forma separada. Estudar também a estratégia, que é um conceito que está dentro de planejamento estratégico também, que pela sua amplitude, as várias estratégias que existem, os vários conceitos que existem aqui dentro, você também estudar de uma forma separada. E aí entender a estrutura organizacional que está lá dentro do processo de organização, que é um tema bem amplo, os tipos de estrutura, departamentalização, organização formal e informal, tudo isso estudado dentro desse tópico. Né? Controle e avaliação está dentro ali do tema controle, mas aqui você vai estudar indicadores de desempenho, como que eles são criados, né? E outras formas de controle. Estudar as 3 gestões ali que são importantes, a gestão da qualidade, a gestão de projetos e a gestão de processos. Entender o tema do processo decisório, que é um tema que está dentro lá do processo organizacional de direção, mas que pela sua amplitude, o seu conceito, muita coisa que tem para estudar aqui dentro, estudar ele de forma separada, e o processo de comunicação. Então, estudando todos esses tópicos, você faz um estudo muito completo para a matéria de administração pública e não vai ser surpreendido com nenhum edital, seja para técnico, seja para analista administrativo. Então, essas matérias contemplam. E o restante, você já vai estar estudando, né, lá no direito administrativo, já vai estar estudando lá na gestão de pessoas, vai estar estudando no próprio direito constitucional, tá ok? Então, esses temas aqui são temas específicos das matérias de administração pública e administração geral, que vale sempre estudar todos com a meta de fechar esses tópicos antes do edital, para dar tempo de treinar bastante, estar com todos esses conteúdos consolidados na sua memória. Esse foi mais um vídeo criado pela equipe do Coach de Concursos para auxiliar você na caminhada rumo à aprovação. Se você quiser sugerir algum tema para o próximo vídeo, encaminhe um e-mail para coach@coachdeconcursos.com.br. Muito sucesso e até a próxima!